Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é segunda-feira, dia 26. São 8h12 da noite. Vamos discursar. Como o pastor estava lendo essa passagem de Lucas 16, ele deixou bem claro, mas algo chamou muito minha atenção. Esse mordomo aqui estava... O que o mordomo faz? Serve, né? Sim, Administra, né? Então aqui, independente, aquele aqui nós estamos falando do mordomo. Eu não sei qual é a tua profissão, mas você tem que entrar no contexto. Você tem que se envolver na palavra de Deus. Você não pode distrair teus pensamentos. Fica aqui. Foca aqui. Deus quer falar com a gente algo muito forte. A sua vida não pode continuar do jeito que está. Eu quero um milagre. Não sei vocês. Então eu não vou deixar nada tirar a minha atenção. Amém? Amém. Aí vamos lá. No versículo 1, deixou certo que havia um homem certo, rico, né? A qual tinha um mordomo. Quer dizer, vamos lá, vamos resumir isso aqui para os dias atuais. Quem é o pai de toda a riqueza? De todo ouro? De toda a prata? É quem? É o Senhor Jesus. E esse homem, esse mordomo aqui, pode ser um de vocês. Pode ser um de nós, se nós não vigiarmos. Se nós não ficar atento, um detalhe que nós deixa a desejar, nós podemos perder muitas coisas com Cristo. Amém? Amém. Vamos lá. No 2. E ele, chamando-lhe, disse-lhe: que é isto que ouço de ti. Dá contas da tua mordomia, porque já não poderá ser mais o meu mordomo. Estava deixando o quê? A desejar. Será que nós não temos deixado a desejar em alguma coisa? Será que algo não está acontecendo por causa nós não está fazendo o devido que Jesus está pedindo? Se ele pede a tua atenção, preste atenção. Se ele pede, seja fiel, preste atenção, seja fiel aqui. Se ele pede, fique sentado, é o detalhe que faz a diferença. Porque tudo vai querer tirar a sua atenção para ver o que? Distrações. O que mais tem acontecido neste mundo é distrações. É ou não é? Vamos lá. Então, nesse versículo 2 que eu acabei de ler, deixou bem claro aquele homem rico que ele não podia ser mais o quê? Não deixa Jesus falar isso com você. Às vezes você fica pensando que a sua vida está em uma certa situação por causa do lugar. Às vezes é por causa da igreja. Às vezes é por causa de uma amizade. Às vezes é por causa de um patrão. E muitas das vezes não é nada disso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Muitas das vezes é um sentimento. Muitas das vezes é um medo. Muitas das vezes a gente fala que está na fé, mas lá dentro, tem uma dúvida. Está deixando a desejar no que promete para Deus? Quem está entendendo? Jesus está aqui, tá? Então vamos lá? No 3. E o mordomo disse-lhe: consigo que farei, pois que o meu Senhor me tirar a mordomia, quer dizer, o trabalho, né? Nem tantas pessoas que vivem com medo. Pô, se eu perder esse trabalho, hein? Se eu perder essa oportunidade, se eu perder, ai meu Deus, se eu perder essa cliente, ou você confia ou você não confia, meu amigo, minha amiga. O Senhor Jesus está falando com cada um de nós. Se crês, verás a glória do Senhor.
creia somente na minha resposta, porque eu tenho o melhor para te dar. Eu tenho maná. Deus não quer te dar uma coisinha. Ele quer transformar toda a sua vida. Aí diz assim. Vamos continuar no 3, que eu não terminei não. Pois que o meu Senhor me tirar a mordomia, cavar não posso, de mendigar eu tenho vergonha. Não é assim que a pessoa fala? Se eu perder isso aqui, como eu vou viver? Como eu vou ter um sustento? Não é assim que a pessoa... E se haver uma lei e eu perder um pouquinho que vem? Aí Deus fala, seja fiel. Se você está sendo fiel num pouco, se preocupa com isso não. Quem cuida de você é eu que cuido de você. É o Cristo que morreu e ressuscitou. Quantas pessoas vivem com a mente só focado no que vai fazer, no que vai ter, no que vai conquistar e deixa o mal tribular? Quantas pessoas nos dias de hoje vivem atribulado? Vive ansioso. Você sabia que eu atendi um dia desse uma criança que ele estava ansioso ao ponto da mãe e o pé ficar suando o tempo todo? Ele não sabia o que era aquilo? E já foi um médico? E eu conversando com ele, orientando ele, e eu disse pra ele assim, começa a suar quando você não consegue o que você quer. Quando você quer resolver aquilo, você tá pensando, eu quero resolver isso aqui, eu quero aquilo, eu quero que aconteça aquilo, e aquilo não acontece, você começa a suar. A mãozinha, os pés dão sinais. Isso é ansiedade, meu filho. E isso tá te atrapalhando muito. Tá me atrapalhando muito, tia. E eu falei, aquieta-te, vou fazer uma oração em você. Você crê? Creio, tia. E isso ele não estava conseguindo. Olha, para você ver que a ansiedade afeta o estudo, afeta no trabalho, afeta às vezes até na vida amorosa, afeta em termos de família, afeta você ter um dia legal. Porque querendo ou não, você tá ansioso, fica o quê? Estressado e não resolve. Consegue ter mais um problema, que tudo começou pela mão. Ele diz que já estava os 2 pés. Quem já passou por isso? Então, estamos focados aqui. Então a pessoa, quando ela está num estágio, amém? Nós estamos num estágio espiritual, financeiro. Se você pegar a visão, tu vai entender. Tudo parece que os seus olhos mostram que não está acontecendo nada. Tudo que você ouve é como que nada está o quê? Acontecendo. Mas o sobrenatural, quem faz é Deus. E Ele vai trazer quando você estiver no Espírito. Porque enquanto você estiver com ansiedade, com medo, preocupado, se você vai ser vergonhado no meio da tua parentela, vergonhado no meio da tua vizinhança, vergonhado no meio das pessoas que trabalham contigo, você nunca vai mudar, porque a tua história é o que você está vivendo nesse momento, mas só pode ter o sobrenatural quando você estiver no Espírito. Quando você estiver envolvido realmente com a fé, você não fica preocupado se você vai ficar só. Você não fica preocupado se alguém vai lembrar de você, porque você sabe que o principal está lembrando de você nesse exato momento, que é Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Eu não sei da forma que você chegou aqui ou a forma que você está aí na sua casa. Eu não sei se você está na barraca, se você está dentro de um carro, mas eu digo para você, Deus, o que Ele promete, Ele cumpre.
As pessoas costumam dizer que ele escreve por linhas tortas. Deus não escreve errado. Deus, quando ele manda a resposta, ele manda no endereço certo. Ele manda para a pessoa certa. Esse mordomo não estava sendo fiel a Deus. E às vezes a fidelidade dos outros já pensam logo o quê? No dízimo e na oferta. Não é só isso não. É nos seus pensamentos. Às vezes fica julgando, às vezes fica condenando, às vezes fica cheio de malícia. Tira a malícia de dentro de você, dos seus olhos, do teu ser, dos teus pensamentos. Não pense como você pensava antes de chegar na casa do Senhor. Pensa como Cristo quer que você pense. Ah, louvado seja Deus. Quando diz assim: eu sei o que hei de fazer para que quando for desempossado da mordomia, me recebam as suas casas. Ele estava totalmente preocupado se ele perdesse o que ele vivia fazendo. Qual é a tua profissão? Nos 300 fizeram essa pergunta. Quem viu esse filme sabe. O guerreiro da fé, ele não vive só apenas pelo que ele trabalha. Ele vive guerra em guerra, fé em fé. Ele sabe que Jesus vai lembrar dele e vai fazer algo do impossível, porque o Deus que ele crê é um Deus do impossível. Ele fala: Jesus, eis-me aqui. Eu estou na fé, Senhor. Os meus adversários estão tentando me parar, estão tentando me tirar do foco, estão tentando me atribular, estão tentando fazer eu parar, mas eu vou ouvir a tua voz. A tua voz fala: não temas. Qual é a voz mais poderosa? É a voz de Deus. Se você está ouvindo a voz de Deus te levanta. Se você está ouvindo a voz do inimigo, ele te destrói. Ele te coloca com ansiedade, com aflição, tristeza, pavor noturno, tira o sono e tudo se volta contra você. Você já levanta ouvindo negatividade. Você já acorda já ouvindo negatividade. Você vai pro portão, ouve negatividade. Você vai pro trabalho, ouve negatividade. Mas se você está na fé, você vai ouvir a voz de Deus. Eu sou contigo, meu filho. Coragem. Os da fé não fogem, enfrentam. Aqueles homens eram temíveis. Não olhava para a guerra, ele olhava para a vitória. Os que andavam com Davi fizeram a diferença junto com ele. Para andar com o homem de Deus tem que ser de guerra. Por isso que muitos não acompanham. Sabe por quê? Se você sabe onde tem um homem de guerra, um homem de Deus, um homem fiel, um homem que é de oração, de propósito, ele não vive no meio de muitas multidões. Mas ele faz a diferença no meio da multidão. Porque ele tem algo para passar. Ele tem uma história vivida. Ele tem a história de superação. E é tudo que nós precisamos de ouvir. Não apenas da palavra. A palavra de Deus é crucial. Mas exemplo de fé. Aonde tem chegado dia a dia, enfrentados as adversidades, as vergonhas, as afrontas, os adversários, porque não são poucos. Mas quem está contigo te garante vitória. Quem está acreditando que hoje Deus está te dando uma resposta? Então pode tomar posse aí. A resposta de Deus é nesse dia. É nessa segunda-feira, em nome do Senhor Jesus Cristo. No 5, o chamado assim para com um dos vencedores do seu Senhor. Diz primeiro: quanto deves o meu Senhor? O Senhor, esse Senhor, eu vou perguntar para você. Um homem pode te dever, tá?
Mas Jesus não te deve, não. Ele nunca fica te devendo. Então por que temeis? Por que tantas perguntas? Por que tanta ansiedade? Por que tanto será? Por que tantas perguntas que você já sabe que Jesus só quer que você marche? Jesus só quer que você prossiga. É para ser fiel? Eu vou ser. É para crer? Eu vou ser. É para ir lá ver uma proposta? Eu vou. É para colocar esse currículo? Eu vou. É para ligar? Eu vou ligar. É para mandar e-mail? Eu vou mandar. É para colocar esse papel aqui, como Jesus me orienta, eu vou fazer. Mas tem pessoas que ela quer fazer da maneira dela. Esse homem aqui estava fazendo da maneira dele. Quem está entendendo? Para você ter uma resposta de Deus, eu vou falar uma coisa para vocês. Muitas pessoas falam assim: é muito difícil esperar. Principalmente homem, né? Isso eu acredito que, na minha opinião, tanto homem, tanto mulher não gosta de esperar. Mas a mulher já tem mais estrutura para esperar. Porque Deus deu essa estrutura para ela. Começando para gerar um filho. Esperar, às vezes 9 meses. Quanto tempo você está esperando uma resposta de Deus? Mas a resposta de Deus, ela vem como se fosse... A mãe, ela pode fazer planos, um filho, mas o futuro a Deus pertence. E vai chegar o momento que a criança vai ter que fazer uma escolha. Como você fez a tua. Tua mãe não pode escolher por você. Muitas coisas você teve que tomar uma decisão. Outros nem têm mais mãe. Então Deus fala para cada um de nós qual decisão você está tomando. Qual está sendo as suas atitudes? Será que você não tem sido covarde? Na hora de tomar decisão, não toma? Na hora de falar, fica calado? Na hora de ficar calado, quer responder? Na hora de sentar, você quer andar? Na hora de andar, você quer correr? Será que isso não está acontecendo? Porque às vezes, nós temos andado tão envolvido com o dia a dia que a gente pouco fica analisando a gente. Às vezes é até difícil a gente parar às vezes no espelho. Tem pessoas que já têm uma facilidade tão grande de ficar olhando no espelho. Acho que se eu hoje olhei pro espelho foi em 1 segundo. Foi muito rápido, porque hoje foi um dia bem corrido. Mas eu digo uma coisa pra vocês. Você não pode perder a sua essência. Você não pode perder o teu caráter. Você não pode nunca perder a fé. Você nunca pode falar assim, poxa, realmente, quando você começa realmente, ou será, você está abrindo um portão grandão pro diabo entrar. Não é nenhuma janela, é um portão imenso. Jesus, ele quer entrar batendo. O mal não precisa você bater, ele entra. Ele é intruso. Ele entra quando você tem dúvida. Ele entra quando você tem medo. Ele entra quando você está jogando conversa fora. Ele entra quando você começa a achar defeito onde não existe. Quantas pessoas têm botado culpa na igreja pelo fracasso de vida que ela tem vivido? E a igreja não tem nada a ver com isso. Nem pastor. Porque a fé é como fosse uma salvação. É a salvação. A fé é a salvação. É individual. Tenha fé pra ti mesmo. É como a sua alma. Você tem que cuidar dela. As suas finanças, quem tem que resolver é você. Se você não administrar e se ficar administrando errado,
Você vai ficar com esse homem aqui. Como é que você está administrando? Aí as pessoas costumam dizer assim, minha administração, eu não tenho porque eu nunca fiz curso. Não existe isso. É só você querer administrar. Não precisa fazer curso para isso. Mas não é necessário. Precisa de um caderno, às vezes precisa de uma caneta, às vezes precisa você fazer uma oração e começar a se organizar. Não, o que eu estou fazendo aqui não está legal. Os meus pensamentos não tá legal. Tá tendo mais resultados negativos do que é positivo. Então eu vou mudar os meus hábitos. Tem coisas que você tem que mudar seus hábitos. Tem coisas que você tem que fazer refletir. E mudanças começam quando você toma uma ação de mudanças. Como é que é a ação? Não, eu estava acordando. Eu não estava fazendo como deveria fazer. No sentido profissional, no sentido da minha família. Eu não estava nem notando direito como é que está minha família, como é que está o meu bem-estar. Porque profissão não é só trabalho, é um conjunto. Trabalhar é bom, receber é maravilhoso. Mas se você estiver emocionalmente acabado, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque você não vai ter estrutura para saber estar ali naquele trabalho, dando o seu melhor, não vai dar produção. Vai trazendo os problemas para dentro de casa, descontar de vez com a sua família. Quantos estão vivendo assim? Porque não pede a Deus uma direção, não pede a Deus para Deus. Todas as vezes quando Davi ia para uma batalha, ele consultava a Deus. E às vezes o ser humano não quer consultar, não quer falar com Deus. Ela quer fazer da maneira dela. Então a partir de hoje, para encurtar, não seja orgulhoso. Sabe por que as pessoas estão se perdendo aí, dentro ou fora da igreja? Porque não pede ajuda. O homem de Deus pergunta, você tá bem? Tô bem. Tá legal? Tô ótimo. Mas tá nada. Você sabia que quando uma pessoa tá bem, ela não fala? Mostra. Ela mostra. O pastor vê. Não, Todos vê. ela mostra. Quem é feliz não fica falando que tá feliz. Verdade. Quem tem dinheiro não Quem fala tem que dinheiro não fala que tem dinheiro. tem. E quem não tem vive falando que tem. Olha só o que a Bíblia diz aí em João aí. João 15, versículo 12. 12 não, vai do 10 ao 11. Olha só. João 16. 10, João 15, 10 ao 11. Lê alto, Ivan. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Vou ler na minha. 10. Se você guardar o meu mandamento, permanecerão no meu amor, assim como eu também guardo o mandamento do meu Pai. Olha só. Jesus obedece. Você está pensando que Jesus não obedece Deus não, lá em cima? Jesus, a Bíblia diz que Deus deu toda a autoridade, todo o poder para o Senhor Jesus. Mas ele obedece a Deus. Aí diz assim, ó. Diz assim. Mandamento do meu Pai, e no seu amor permaneço. No 11. Tenho-lhe dito estas coisas para que tenham alegria, e esta esteja em você, e a alegria de vocês seja completa. Para ter uma vida completa, precisa obedecer, precisa ser fiel, precisa ser leal. Não adianta, pode enganar fulano, pode enganar Beltrano,
pode tentar enganar geral, mas nunca vai enganar o dono da bênção, o Deus que pode te abençoar. Amém? Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.